Olá, no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o Sala de Entrevistas vai falar de sonho. Sala de Entrevistas vai falar de cinema. Sala de Entrevistas vai falar de fé. Sala de Entrevistas vai falar de evangelização. Mas como é que a gente consegue colocar tudo isso no liquidificador, né? Nesse caldeirão e misturar tudo isso? É o que a gente vai descobrir no decorrer do programa. Meu convidado de hoje, ele é um jovem cineasta, teve os seus estudos, boa parte deles realizados nos Estados Unidos, e agora está de volta ao Brasil para tentar levantar uma quantia bem interessante em dinheiro para a realização de um sonho. Rodar um filme que fala sobre Jesus. Quantos filmes falam sobre Jesus? Mas por que desta vontade? E o porquê falar de um tema que para muitos parece ser, entre aspas, batido? É o que ele vai explicar. Tenho a honra de receber aqui no Sala de Entrevistas o cineasta Jefferson Dutra, ou Jeff Dutra. Tudo bom, Jeff? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo aqui. Para mim é um prazer compartilhar com vocês. Deixa eu começar do começo, como diz o filósofo contemporâneo. Quem é Jeff Dutra? Cara, eu sou formado em teologia pelo Rema, nos Estados Unidos, e sou cineasta formado pela New York Film Academy. Quantos anos você tem? 28. 28 anos. 28. E como é que pintou essa história de, vou fazer cinema? Então, foi lá nos Estados Unidos. Na época que eu estava estudando teologia lá, eu comecei a trabalhar com parte de produção de filmes, né? Então, fiz muito documentários, inclusive, em outros países. E aí foi daí que surgiu essa comunicação com a filmagem, né? E aí eu retornei para o Brasil em 2011, final de 2011, montei minha produtora aqui. E aí já foram mais de alguns milhares de vídeos que a gente já produziu. Legal. Mas algumas pessoas podem dizer o seguinte, um filme sobre Jesus, tem tantos aí. Eu estava dando uma pesquisada para a gente, antes de gravar o Sala, quando a produção me passou o tema, encontrei no YouTube mesmo, uma lista de filmes sobre Jesus, daqueles com orçamentos mais ousados, com os orçamentos mais simples. Por que tratar de um tema que no cinema aparentemente é um tema batido? Assim, é batido, mas se tu traz para o cenário nacional, quantos filmes cristãos falando de Jesus a gente consegue ver falando de mercado nacional, né? Acho que o mercado nacional, ele tá baixo em termos de produção, de Hollywood, por exemplo. Se a gente fala de filmes cristãos, menos ainda. Menos ainda. Você não consegue ver nada hoje. Se você quer indicar um filme cristão para um amigo seu hoje, nacional, o que você indica? Não tem. Pelo menos eu não lembro. Eu não conheço. Talvez você tenha, para mim, passou por despercebido. Então, partiu disso, né? Partiu de tomar coragem, realmente, falar, cara, vamos colocar nossa fé, o que a gente acredita, e vamos trazer essa produção para ser uma produção nacional. Bom, mas o roteiro do seu filme, ele é Maria dá à luz a Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo. A partir da onde você vai contar a história do seu filme? Legal, o nome do filme vai se chamar O Poder da Cruz. O Poder da Cruz. Isso. Então a gente vai pegar no momento que Jesus, da última ceia, Getsemane, crucificação, e quando ele volta, ele fala com os últimos discípulos que estão ali, Pedro. Então ele vai focar esse momento final, que é o que resume o evangelho, né? Tem um pastor Tim, americano, ele fala que a gente conseguiria resumir o evangelho em 2 palavras: Jesus ressuscitou. Isso é o que difere de qualquer religião, né? Então eu acho que aquele momento ali da crucificação, se você não aprender nada sobre a vida de Jesus, mas se a crucificação fizer sentido para a sua vida, isso pode transformar completamente a forma como você vive. Então a gente vai focar nesse momento. Isso é tão bacana porque certa vez eu ouvia falar, quando se fala em ressurreição e a crucificação de Cristo, e a gente vê tantos atentados terroristas. Recentemente o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Hamas já convocou a comunidade islâmica para uma intifada, né? Uma reação extremamente violenta. E aí eu estava ouvindo um pregador falar assim, enquanto existem deuses que exigem que você morra por ele para que você alcance a sua recompensa, eu sirvo a um Deus que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu acho que a chave do evangelho de Jesus Cristo e do reinado de Cristo passa por aí. Um Deus que se fez maldito para que os nossos pecados fossem perdoados. Interessante isso, né? Acho que se você não consegue
reconhecer isso, essa é a base do cristianismo, né? Reconhecer o que Deus, seu verbo, se fez carne e morreu por nós. Isso é a justiça. É quando ele pega o nosso pior, ele entrega o melhor dele, né? Então eu vejo a cruz como uma troca, né? Onde a gente vai, a gente morre para ter vida, e ele se deu vida, né? E a gente lá encontra a nossa morte. Então eu acho que ali o Calvário é nossa essência, né? Como cristão. Aliás, a vida de Jesus Cristo é muito interessante. Teve o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, há um grande tabu entre, principalmente nós, protestantes, quando se fala em Maria, né? Por exemplo, não tenho problema nenhum, Maria. Em uma de minhas ministrações, se me dessem a oportunidade, não teria problema nenhum de pregar sobre a vida de Maria, uma mulher santa que foi eleita por Deus para gerar o nosso Salvador, não tem problema nenhum, né? O problema é que, às vezes, as pessoas exageram e dão a Maria uma função que ela não tem. Não teria problema nenhum. O nascimento de Jesus Cristo é importantíssimo. O ministério de Jesus Cristo, a partir do batismo no Rio Jordão, quando João Batista, né, faz ali o ritual do batismo, Jesus Cristo assume o seu ministério como Messias, nem se fala. A morte e a ressurreição, puxa vida. Mas por que você escolheu destas três, digamos, partes que são conhecidas dos cristãos através dos evangelhos de Mateus, Lucas, João e Marcos? Por que você escolhe a parte final, onde Cristo está na Santa Ceia, traído por Judas, é crucificado? Por que essa parte? Porque a forma como eu vou trazer isso para o cinema esse mesmo fato, crucificação, ele aconteceu e as pessoas viveram isso de formas diferentes, né? João viveu a crucificação de uma forma que Pedro, uma forma diferente de Pedro. Então, ali a gente consegue trazer uma... Vamos imaginar a simbologia de um prédio, né? Porque você viu uma lateral de um prédio, não quer dizer que você conhece todo o prédio. Por isso que o Evangelho nos traz, a Bíblia nos traz 4 evangelhos, justamente para trazer essas vertentes, né? Essas óticas diferentes. Então, quando a gente traz a crucificação, e o objetivo do nosso filme é mostrar como que esses discípulos viram e o que a gente pode aprender com isso. Que a gente pode aprender com o sentimento que João teve de estar ali próximo dele, e aquele fato que era tão importante como que Pedro viveu, estando negando Jesus 3 vezes. Então acho que vai ser o momento da gente refletir mesmo como discípulos e aprender com esses homens que mudaram o mundo, né? Propagando a fé. Jesus precisou de 12. 12 pessoas foi o suficiente para que hoje a gente pudesse estar aqui falando dele. Legal. Agora, o interessante isso quando você fala de ótica, porque quando você vai atrás da arqueologia e de historiadores e algumas pessoas que tentam refutar a Bíblia dizendo, isso daí não é confiável, é um livro muito antigo, já há várias traduções, e enfim, e é justamente esta diferença de ótica que os historiadores apontam como a legitimidade da... Não, porque assim, o João viu de um jeito diferente, tem umas diferençazinhas ali no Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo o próprio Lucas. Eu acho que essa ótica diferente é o grande X da questão. Se fosse uma história orquestrada para se vender um produto, elas seriam exatamente iguais, né? E você vê uma diferença de um evangelista para outro. É simples, né? Basta eu chegar a te contar uma história, porque no fim é uma história, né? Uma história verdadeira é uma história. Mas se eu te conto uma história, e aí tu vai contar essa história para outra pessoa, tu vai trazer a tua interpretação, né? A forma como você se comunica. E então, os evangelhos são isso, a essência é a mesma, o que muda é a história. Em cada uma ela vai trazer uma particularidade do que aconteceu, né? Então, imagina lá, João estando aos pés de Jesus na cruz, naquele mesmo momento que estava acontecendo com os outros 11, né? Então, enquanto Judas estava amargurado e tentando até, depois conseguiu, né, tirar sua própria vida, Pedro, você estava falando bem, estava negando Cristo, então, e Marcos afugentado, aterrorizado. Em relação à tua pergunta inicial, se tu trouxesse, por que a cruz ali e por que esse momento, eu acho que a gente vai trazer de uma ótica, eu acho que vai ser singular do nosso filme isso, sabe? Que tu vai conseguir entender a crucificação de uma esfera panorâmica, né? Do que realmente aconteceu com todas as pessoas que estavam em volta, as principais, né? Os discípulos, no caso. E o start, cara? Eu vou fazer um filme. Eu sei que você é cineasta faz filme, mas quando é que deu o start? Eu vou fazer um filme que fala sobre isso, a partir daqui, falando de Cristo para as pessoas. Meu louco, tipo, eu trabalho com vídeos há 12 anos, né? Sempre tive essa vontade
né? Já produzi alguns documentários, inclusive na Colômbia, alguns documentários, já produzi alguns curtas, filmes na Europa, Itália. Mas esse específico foi meio ímpar, assim, a forma, né? Foi no momento com Deus, conversando, agradecendo por conhecer realmente essa mensagem, de a gente saber de tantas pessoas que estava recém-voltado da Europa, estava morando lá um tempo, e lá tu vê que as pessoas não conhecem muitas pessoas, né? Não conhecem esse Deus vivo, né? Jesus de verdade, né? Engraçado que lá começou essa... E aí você olha, tipo, onde aconteceu tudo isso da Bíblia, praticamente hoje quase você não tem cristãos, chega a ser louco isso. E eu tava orando um momento com Deus, agradecendo, e aí veio aquela sensação de gratidão a ponto de falar, cara, eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso conhecer Jesus, saber que eu poderia mostrar esse amor para outras pessoas, esse Deus, e simplesmente deixar isso guardado. E aí foi quando, conversando com Deus, ele me perguntou assim, né? Tipo, você poderia contar a minha história? E ali na hora veio, e foi naquele momento ali eu entendi que era para contar o que mais importava, né? Que era, se você entender o que é a crucificação, isso vai fazer todo sentido na sua vida. Então por isso que a gente já, na hora assim que eu tava orando, conversando com Deus, eu sabia que era para contar ali a parte da crucificação. O Neymar, quando surgiu na Escolinha dos Santos, provavelmente ele sonhou um dia estar jogando na Europa, no Barcelona e Paris Saint-Germain da vida, né? Um ator, quando ele começa na Escolinha de Teatro, ele quer estar deslumbrando aí as grandes emissoras de TV e as grandes produções. O cineasta, o Jeff, quando começou a fazer a faculdade dele, obviamente pensou, sei lá, estou imaginando aqui, poxa, quem sabe eu não possa estar lá junto com os grandes feras de Hollywood, enfim. E daí daqui a pouco está no Brasil tentando rodar um filme sobre Jesus. Como é que foi isso? Então, é louco assim, né? Tipo, os Estados Unidos, é aquilo que eu falo, tipo, os Estados Unidos tem muita gente boa, muita gente fazendo, e a gente está, em termos técnicos, a gente está anos-luz atrás, né? E tá mesmo, já? Tá. Em termos técnicos, estamos. Né? Tanto é que hoje, se você quiser fazer mega produções, você vai ter que ter participação você vai ter que contratar profissionais americanos. Tem muita coisa que tem que trazer. É muito difícil hoje você rodar Transformers aqui no Brasil sem que haja pelo menos um profissional americano envolvido. Vai ter que importar mão de obra. Mão de obra, tecnologia, uma série de coisas. E aí quando me formei lá, tive a oportunidade de continuar morando nos Estados Unidos, eu optei, foi uma escolha minha voltar. Você escolheu voltar para o Brasil? Eu escolhi voltar. Quando eu escolhi voltar para o Brasil foi justamente por isso. Tipo, cara, nosso país a gente pode começar a escrever uma nova história. A gente está num momento, talvez a gente esteja hoje, a gente tenha muito mais oportunidade no nosso país do que se a gente estivesse em Hollywood, né? Como você falou, tipo, vou lá rodar um filme sobre Jesus. Cara, já tenho muito bom, né? Dirigido por Mel Gibson, entendeu? Então, e você traz isso para o cenário nacional, tipo, quantas pessoas tiveram coragem de ir lá e bater o peito e falar, não, vou rodar. Então foi uma escolha de realmente fazer história no nosso país, né? Legal. Estou recebendo o cineasta Jeff Dutra, ele está falando sobre o sonho dele, o sonho de rodar um filme que conta sobre a vida de Jesus Cristo a partir do momento da Santa Ceia, da crucificação. Bem interessante a história. E no segundo bloco a gente vai saber como é que ele pretende tirar essa história do papel, porque precisa money, plata, grana, dinheiro. E daqui a pouco nós retornaremos. Estamos de volta com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje meu convidado, cineasta brasileiro, Jeff Dutra, 28 anos, que tem um sonho. E esse sonho já se tornou num projeto. E esse projeto é gravar um filme sobre a vida de Jesus Cristo a partir da Santa Ceia, crucificação, ressurreição de Cristo. Ô Jeff, o sonho já virou projeto. Já. Agora o projeto para sair do papel precisa ter grana. Quanto é que você acha que vai gastar para fazer esse filme, cara? Então, nosso projeto inicial é 200 mil. A gente não consegue produzir com menos de 200 mil. Não quer dizer que a gente vai se limitar a 200 mil. Mas 200 mil seria o mínimo que a gente precisaria. É a largada. É o start, né? A gente produzir o filme. E você acha que com essa verba você faz um filme bem produzido, com bons atores? Como é que você pretende? Isso. Na verdade,
um bom filme, tem filmes onde orçamentos são gigantescos, 8 milhões, 10 milhões, mas o nosso foco é a história. Então, quando você foca na história e em criatividade, talvez a gente não precise ter orçamentos tão exorbitantes. Você está falando que vai fazer do jeitinho brasileiro, vai fazer o filme sobre Jesus? Não, criatividade. Não, porque o brasileiro é assim, né? Tem que se virar com pouco. A gente tem que se virar. Se você for olhar, 200 mil em termos de orçamento de cinema não é nada. É pouco? Mínimo, é mínimo. Então, por isso que a gente fala, nosso início é 200 mil. Né? Então, a gente vai fazer o processo de casting, que é a seleção de atores, e já com o orçamento definido, e o nosso foco vai ser na história. Então, você vê grandes filmes, tem filmes excelentes, onde não existem megas efeitos especiais, que é onde você consome todo o seu dinheiro de produção. Né? Cara, a gente está falando de cinema, e a gente vê nesse meio muitos levantes contra a igreja, acusando a igreja de ser fundamentalista, preconceituosa, uma igreja que não é inclusiva, todas essas acusações infundadas que a gente escuta diariamente. Como é que você pretende convencer as pessoas a investir justamente na sua área, numa história em que a maioria das pessoas que trabalham nesse meio acaba rejeitando? Então, justamente esse foi um dos motivos que que eu não quis entrar para a questão de Lei Rouanet, de projetos... Você não vai tentar Lei Rouanet? Não, vamos fazer. Vai ser um projeto totalmente independente, né? Então, é um projeto feito por cristãos. Essa é a nossa ideia. E o nosso objetivo é, olha, o que eu estou oferecendo é uma história. A história de Jesus. E sobre Jesus, sobre quem foi Jesus, isso é inquestionável. Né? Até o ateu ele reconhece que é uma história verídica. A autenticidade de Jesus é inquestionável. E por isso que a gente está trazendo um projeto tão transparente para as pessoas saberem que não existe nenhum jeitinho em relação de desvio de dinheiro ou patrocínios relacionados a ações governamentais. Então, nosso objetivo é, olha, a gente tem uma mensagem, a gente quer passar essa mensagem. Se você quer fazer parte, você pode contribuir. Se não quiser, Deus te abençoe. Legal. Agora, você está começando praticamente agora. Você já tem mais ou menos assim a noção como é que vai ser? Vai ter que ser de porta em porta mesmo? Bater na porta do investidor, olha, está aqui a minha história. Então, não, esse não é o nosso objetivo. Né? Hoje, vamos lá, hoje a gente está falando de quantos cristãos no Brasil? 40, nessa média hoje. O censo aponta... O censo aponta isso. Eu não sei exatamente o número, mas aponta que principalmente cristãos protestantes, eles crescem cada vez... Aí se você juntar ainda cristãos protestantes e católicos... Mas a gente vai bater 80% aí do nosso país. Eu acho que passa um pouquinho. Então, a gente está falando de 200 mil. Né? Então, se cada cristão realmente quisesse, cara, eu quero fazer parte, doasse R$1, a gente faria um filme... excelente. Você está dizendo que vai contar com o apoio da igreja, então, brasileira, para fazer esse filme? Eu não diria igreja, eu diria de cristãos, pessoas. Pessoas que acreditam na mensagem de Jesus, entendeu? Seja igreja como instituição ou seja pessoas como você e eu. Né? Pessoas comuns. E como é que você pretende chegar a essas pessoas? Tem alguma campanha já pré-programada? Tem, a gente tem uma campanha que está rodando já, que está no meu site, a pessoa basta lá, faz a doação do que ela acha do que ela sentir no coração, do que ela tiver vontade, e ela pode contribuir quanto que ela quiser. Legal. E aí o dinheiro fica lá no site, as pessoas conseguem acompanhar. Tem uma contagem ali. Tem a contagem lá. E a gente só tira esse dinheiro na hora que bate a meta, né? Que legal. Fica lá. E qual é o teu site? jeffdutra.com.br. Jeff com 2 Fs? 2 Fs. JFF. jeffdutra.com.br/filme. /filme. Você vai entrar lá, vai ter lá falando um pouquinho sobre o projeto do filme. Tem lá o botãozinho fazer contribuição e aí você pode fazer por cartão de crédito, boleto bancário, enfim. Poxa vida, que legal. E você já está sentindo uma boa resposta? A gente começou agora, né? Na verdade, agora? Começou agora? Agora. Acabamos de lançar o projeto e eu tô bem otimista e confiante, assim, né? Porque não é um projeto meu. Tipo, eu tô dirigindo esse projeto, né? Acho que trazendo um pouco desse conceito de cinema é isso. Um filme não é produzido por um diretor, ele apenas conduz, né? Mas se você tirar todo o elenco que
que faz parte de um filme, e um diretor não faz o filme sozinho. E esse projeto é a mesma coisa. Tipo, sozinho não consigo. Então, é um projeto onde vai... É legal que já tô tendo vários apoios, assim, de várias pessoas mesmo, né? Cara, eu vou falar com o pessoal da minha igreja, a gente vai juntar, a gente quer te chamar aqui pra tu conversar um pouco com a gente sobre isso. Então vai ser bem bacana e eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, assim. Bacana, cara, legal, gostei da ideia. jeffdutra.com.br/filme. Filme. No singular. No singular. No filme, tá bom. Agora, hoje, onde é que você vai rodar esse filme, cara? Porque um Jesus brasileiro nas praias aqui não vai dar muito certo, né, cara? Não. Grande parte do filme vai ser rodado na Jordânia, lá mesmo. E algumas cenas onde a gente vai precisar do elenco grande, assim, a gente vai rodar no sertão nordestino. Por questão da geográfico, né? Questão da terra, porque o sertão em questão de terra, não é tipo o deserto do Saara, né? Que é areia, né? É rocha, né? Então tem que trazer essa parte... Tá bem contextualizado com a época. Para ficar mais parecido possível com o cenário certeza. Lá para onde Jesus Cristo caminhava. Legal. E já tem mais ou menos o tempo da duração do filme? Com 200 mil dá para fazer um filme que é um curta-metragem? Não, a gente vai fazer um longa. Um longa. A gente vai fazer um longa. Vai ter cerca de 110 minutos, aproximadamente. Qual é o equipamento que usa para fazer um filme desse? Então, dando certo no nosso objetivo, a gente vai querer rodar esse filme com a Red, que é a câmera que foi usada em Transformers e Piratas do Caribe. Então a gente vai usar a Red para produzir esse filme. Essa câmera não é como a que a gente usa aqui na TV, aquela com cartão, é filme mesmo, né? Câmera de filme, isso. E aí o negócio fica mais perigoso se errar uma cena, quemou o filme, não tem como aproveitar, né, cara? Não, tipo, na questão da Red ela é digital já. Ah, é? Ela é digital, né? Só que é câmera caríssima e aí a gente trabalha com locação, né? Você loca o equipamento, roda o filme, paga tanto para a empresa que você locou. E tá tudo certo, assim. E atores? Vai selecionar aqui pelo Brasil mesmo? Você tem... Serão atores brasileiros. Vai ser um filme nacional. Né? Totalmente? Totalmente nacional. O idioma falado no filme vai ser português. Então a gente vai fazer seleção por processo de casting. As pessoas vão submeter, a gente vai disponibilizar o site do filme, né, quando tiver com todo o orçamento... com a nossa verba que a gente deseja. A gente vai lançar o projeto no site, aí lá vai ter todos os personagens, as pessoas podem baixar a aplicação, submeter o vídeo, e dali a gente vai fazer uma pré-seleção, aí depois a gente vai, provavelmente, São Paulo, e aí a gente vai fazer o casting presencial e selecionar os atores do filme. Né? O que é mais difícil? Você conseguir o orçamento para fazer o filme, você selecionar os atores, alugar o equipamento, ou depois do filme todo pronto você conseguir divulgar esse filme? Eu acho que é um pouco de tudo, né, Guilherme? É um quebra-cabeça, na verdade, né? Essa parte de casting, você precisa contratar uma pessoa que entenda realmente e que... Esse é o papel de um diretor, né, num filme. Ele não precisa fazer tudo. Ele precisa saber o que está fazendo e conhecer pessoas que saibam fazer aquilo, né? Então, a gente vai contratar um diretor de casting para ajudar a seleção. Tem alguns pontos, principalmente quando a gente fala de filme épico, que a gente precisa trabalhar. Filme o quê? Filme épico, filmes, né, que não são... não são contemporâneos. Que uma das coisas extremamente importantes é a direção de arte. Por exemplo, você precisa ter alguém no filme, durante o set de gravação, que está o tempo todo olhando, por exemplo, esse tecido aqui não tinha naquela época. Então não pode aparecer no cinema, não pode aparecer na tela. Eu vou dar uma cornetada, eu fiquei sabendo aí que uma vez, algo que filmaram aí meio na história de, não sei se foi de Moisés, acharam um extintor lá no meio, ficou sabendo essa história aí? Então, não, acho que não tinha extintor na época do Moisés lá, né? Então, é para ter esse tipo de cuidado mesmo. Aí você tem que ter uma pessoa porque você quando está dirigindo, você está preocupado com a interpretação dos atores, se você realmente conseguiu colocar a melhor mensagem ali, você não fica olhando para esses detalhes. Então, o diretor de arte, nesse caso, é extremamente importante. Pô, que legal, cara, legal. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, fugindo um pouquinho do tema. O cinema nacional, eu lembro que na minha época, lá nos anos 80 e tal, o cinema nacional era assim, visto com um olhar nariz meio torto da população, uma linguagem muito chula, umas cenas muito eróticas aparecendo, nudez feminina sendo muito explorada. O cinema brasileiro evoluiu nesse sentido? Então, eu acho que nos últimos 10 anos a gente cresceu o que a gente cresceu nos últimos 100. Né? Essa é uma grande verdade. A gente está muito abaixo em termos de produção, de produções americanas, mas a gente tem melhorado até essa questão, né? Você olhava filmes de 94, 98, era só nude, palavrão e
E se resumia a isso, os filmes nacionais. Então, até uma das coisas que está ajudando muito, por incrível que pareça, é a Netflix. Acabaram de lançar agora o primeiro filme brasileiro na Netflix, pela Netflix. Então, tipo, a linguagem está mudando, sabe? A gente está aperfeiçoando e está saindo um pouco desse cenário erótico, né, que era isso, resumia isso, o cinema, né? E o brasileiro, ele gosta de cinema? Gosta, mas ele não gosta do cinema brasileiro. Por que será? Justamente por isso? Por essa pecha que ainda carrega? Talvez por isso, assim, né? Por não ter pessoas que chegaram e falaram, não, a gente vai fazer um filme nacional que é diferente, né? Então, porque se tu olha um pouquinho para a história da TV/cinema, a nossa origem veio do circo. Né? Então o circo ele evoluiu para os programas de TV e da TV que surgiram os filmes, assim, essa é a nossa história. Então você tinha lá Chacrinha é praticamente uma evolução do circo para televisão. Programa de auditório. Então a história do cinema brasileiro ela está muito associada com isso. Então aos poucos a gente está perdendo essa veia e está entrando mesmo na linguagem cinematográfica, né? Legal. Agora me diz uma coisa, o cinema europeu já se aproximou mais do cinema norte-americano ou ainda a distância é gigantesca? Ele tem o cinema europeu ele é muito, muito atípico no sentido de linguagem. Assim, quando você vê um filme francês, por exemplo, você sabe que aquele filme é francês. Né? Você vê um filme italiano, filme inglês. Então, eles são estilos diferentes, assim, né? O estilo americano, os caras vão lá colocar, sei lá, 80 milhões no orçamento e... o céu é o limite. Não tem, né? Então, se tu olhar em termos de produção, assim, é impossível hoje tu bater Hollywood, né? Indústria bilionária. Mas em termos de história, de linguagem, de gramática, aí vai muito questão de identificação pessoal, assim, né? Tá bom. Jeff Dutra, cineasta, cara, que o teu projeto seja abençoado e que você consiga os recursos e a gente divulga mais uma vez aí, tá rodando no rodapé, o pessoal da edição tá colocando, Jeff com 2 Fs, dutra.com.br/filme, o pessoal pode fazer a contribuição para... a hora que chegar nos 200 mil, começar a produzir esse filme. O nome é? Poder da Cruz. O Poder da Cruz. Obrigado e conte sempre conosco. Eu que agradeço. Quando tiver pronto o filme, a gente vem aí para conversar mais um pouco. Vamos divulgar esse filme, sim. Gostou da história? Então ajuda. jeffdutra.com.br/filme. Vá lá, faça a sua contribuição para que esse filme possa ser rodado. Eu não tenho ideia, creio eu, que seja pioneiro. Primeiro filme brasileiro, produção nacional, que conta a história de Jesus Cristo, claro, a partir do momento da Santa Ceia, da crucificação, uma história interessantíssima. Semana que vem voltaremos com um novo convidado e um novo tema, sempre aqui no Sala de Entrevistas. Até lá!